deputados da base do governo tentaram minimizar a gravidade do ato de Lula ao utilizar um avião da Força Aérea Brasileira como se fosse um serviço de transporte particular para trazer a amiga do Peru, envolvida em escândalos de corrupção para o Brasil. Os parlamentares petistas também fizeram esforços para evitar a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, mas foram confrontados incisivamente por Marcel Van Hatten e outros deputados que criticaram veementemente essa conduta. Eles teceram a lenha sem dó nos petistas. Veja. São situações diplomáticas entre países que a figura do presidente da República, ela tem a questão de competência para analisar esses casos, mas tem que ser compreendido como um processo normal da democracia. É da autoridade, é da competência do presidente, e o governo do Peru, ele aceitou. Agora eu queria conversar, dialogar com Vossa Excelência, presidente, uma coisa basicamente de números. A data oferecida foi dia 27 de maio, né? Hoje nós estamos no dia 23 de abril. Se a gente for ver, daria, assim, poucos dias após os 30 dias que é de direito para a convocação. A assessoria do embaixador vai tentar já fazer um remanejamento para que fique dentro desses 30 dias, que seria o prazo da convocação, e eu acho que não perderia em nada essa casa em termos de poder questionar o ministro das Relações Exteriores, que eu tenho certeza que eu sempre, quando fui prefeito, eu falava que para ser secretário meu tinha que saber dar explicação para todo mundo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Parece que aqui nós estamos querendo julgar lá a primeira-dama do ex-presidente, que é corrupta ou não. Isso aqui não cabe a nós aqui, dessa comissão. Não duvido que a mulher do ex-presidente seja corrupta ou não, não importa isso. Até porque não vai adiantar nada. Ela já veio, já está aqui, não vai voltar. O avião da FAP também não vai devolver. Então dá sim. Vamos ser, portanto, diplomáticos. Essa discussão aqui nem deveria estar acontecendo, para ser bem sincero. Eu sinto que essa comissão está sendo humilhada. Vossa Excelência, senhor presidente, deputado Felipe Barros, que merece todo o respeito dos colegas pela posição que ocupa, está sendo humilhado pelo governo do Lula, na frente de todo mundo. O cara deu asilo para uma corrupta, alegando razões de saúde. Só se ser ladrão é ser doente. Senhor presidente, aqui em respeito a Vossa Excelência, em deferência ao cargo que ocupa, na minha humilde opinião, Vossa Excelência devia encerrar essa discussão, botar a convocação e mandar o ministro vir amanhã. Porque para mandar um jatinho da FAB pegar essa ladra, essa corrupta lá no Peru, foi rápido, deputado Faur. Imediato, poucas horas estava lá, mal tinha sido condenado, estava aqui. E nós estamos esperando mais de 30 dias para o ministro vir dar a explicação de por que deu asilo para uma bandida. Isso não é só a respeito, aliás, com a comissão, não, é com os peruanos também. Eu dei entrevista para vários jornais peruanos, inclusive o Comércio, que é o maior jornal lá do Peru. O povo está indignado. E o Lula está tentando fazer essa narrativa de que porque ele aqui teve os seus processos anulados pela STF, bandido que é, também pode trazer os bandidos lá de fora e anistiá-los aqui no Brasil. Que vergonha, senhor presidente. Me desculpe aqui a veemência, mas essa discussão não deveria estar acontecendo. Eu peço a Vossa Excelência que paute o requerimento de convocação e acabe com essa discussão que não deveria estar acontecendo. Como pode o governo oferecer uma data para depois de 30 dias, inclusive, para 27 de maio? Até lá, quantos bandidos mais o governo vai botar aqui para dentro? Para quantos outros ladrões o PT vai oferecer o Uber da FAB para vir aqui para o Brasil? Alexandre de Moraes, inclusive, deixou um traficante ficar aqui e ele, em consórcio com o PT, a gente já sabe, inclusive, quem é. O Brasil já sofre na rua com a criminalidade, com bandidos assaltando, matando por causa de um celular. E nós aqui na comissão
discutindo se podemos aceitar a oferta do ministro das Relações Exteriores para vir lá no dia 27 de maio. Faça-me o favor, tenha santa paciência, isso é uma vergonha. Repito, poucas horas depois da condenação, a ex-vice-presidente corrupta do Peru, ela já tinha o jato da FAB à disposição para trazê-la aqui ao Brasil. Viramos Uber de bandido, as forças aéreas brasileiras. Olha, senhor presidente, eu fico aqui realmente indignado porque é de deixar qualquer cidadão honesto, cumpridor da lei, revoltado. Por isso, concluo, senhor presidente, dizendo que paute essa convocação, que votemos e que o ministro venha, se possível, inclusive hoje, não importa onde ele está, que é o voo da FAB, que trouxe essa ladra, criminosa, bandida. Traga o ministro aqui para dar explicação para essa Câmara dos Deputados. Senhor presidente, para a economia de tempo, quero fazer coro aqui ao deputado Marcel Manhattan, que está coberto de razão. O desrespeito com essa casa já chegou ao limite. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores atendeu prontamente o convite de todas as emissoras de TV para falar. Deu entrevista a todos e, quando questionado se ele viria a essa casa, disse: sempre estive prontamente para atender. Ele mente, isso é hipocrisia. O assunto urge nas pontas onde nós atuamos como representantes do povo, as pessoas estão questionando. É uma vergonha que o país fez, é uma vergonha usar um avião da FAB ainda para buscar uma corrupta. Nós precisamos pautar isso aqui urgente, senhor presidente. Não é só, Marcos Feliciano, não é só sobre esta pauta envolvendo essa corrupta. Temos aí que perguntar para esse ministro como é que ele deixou uma ONG, Organização dos Estados Interamericanos, que está envolvida em contratos sem licitação no G20, na COP30, mas o seu ministro está fugindo desta comissão, desrespeita essa presidência, fala que quer vir daqui a 40 dias. Ministro, deixa de ser cara de pau. Aqui é Congresso Nacional. Nós representamos o povo. O senhor que é incompetente, que está dando asilo para uma corrupta, que está usando a Força Aérea indevidamente, tem que vir aqui se explicar. Senhor presidente, além de tudo isso, eu saliento que esta postura do Itamaraty contradiz compromissos internacionais do Brasil no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Mas como se trata de PT, talvez isso seja normal, né? Lidar com o termo corrupção, dar asilo para uma corrupta condenada a 15 anos é normal, usando dinheiro público, usando Força Aérea Brasileira. Isto é uma vergonha. Então, não há negociação, não há situação que não seja uma convocação. Para ontem, já está atrasado, o ministro já está atrasado de comparecer a esta casa. E eu espero, senhor presidente, que todos verifiquem quem vai votar pela não convocação, quem vai ficar ocultando o que este governo federal está fazendo com o dinheiro público. Porque anistiar quem foi condenado por corrupção é a marca do PT. Por isso, senhor presidente, espero que a gente possa convocá-lo e peço a Vossa Excelência que essa data seja o mais breve possível. O fato é um verdadeiro absurdo. Uma pessoa condenada por corrupção é buscada, e o Marcel definiu muito bem, por o Uber da FAB, em que pega essa pessoa, traz para o Brasil com asilo político, simplesmente com custos do governo brasileiro, sendo que nós temos diversos problemas no Brasil que não são resolvidos pelo governo, mas para buscar uma pessoa condenada por corrupção, o governo tem disponibilidade para isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que me preocupa é o que internacionalmente os órgãos dos outros países estão vendo do Brasil. Nós temos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que foi dito aqui, que ela
não está sendo cumprida pelo governo quando se trata que toda pessoa vítima de perseguição tem direito de procurar e gozar asilo em outros países, à exceção de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos ou princípios das Nações Unidas. Ou seja, crime de direito comum, que é o crime de corrupção, não pode, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, um governo proporcionar o asilo político para essa pessoa. Ou seja, o governo está fazendo de forma incorreta. Portanto, que eu protocolei e quero pedir para o presidente pautar na próxima sessão, foi protocolado agora há pouco, um requerimento para a ONU, aprovado por essa comissão, por meio dos seus órgãos competentes, que apure o descumprimento deste requerimento da Declaração Universal de Direitos Humanos. O que a ONU tem a dizer sobre isso que o governo brasileiro fez, mandando um jatinho da FAB buscar uma pessoa condenada por corrupção e dar asilo político para ela. Esse é um verdadeiro absurdo e nós temos que ter uma resposta vide o descumprimento que foi feito pelo governo brasileiro. Qual é que é? Há uma punição? Não acredito que não tenha, mas a ONU tem que se manifestar em relação a isso. Por que existem os tratados internacionais? Os tratados têm que ser cumpridos. E a partir do momento que tu faz parte, tu tem o acordo dos tratados, o governo brasileiro tem que cumprir. Além de que não foi cumprido, não é legal e também é imoral. Imoral a atitude do governo brasileiro em relação ao asilo político dessa pessoa condenada por corrupção. Mas, bem, a gente sabe que aqui no Brasil nós temos vários membros do governo que foram condenados por corrupção e estão aí dando rumo do nosso país, infelizmente, não evidentemente com o meu voto, mas sim com a contrariedade das minhas posições políticas em relação ao governo dentro dessa casa. Então peço que possamos pautar na próxima sessão esse requerimento à ONU e aprovar aqui na comissão. A convocação oficial do chanceler brasileiro foi aprovada. O que Lula fez é tão grave que essa é a primeira vez em 15 anos em que um chanceler do Itamaraty é convocado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. E agora o ministro Mauro Vieira terá que prestar esclarecimentos sobre a situação em que Lula concedeu asilo à ex-primeira-dama do Peru, utilizando um avião da FAB como se fosse um serviço de transporte particular a serviço da corrupta peruana.